bem-vinda ao Fé e Café. 21 de setembro, dia da árvore. Pena que este 21 de setembro de 2024 a gente tem motivo para chorar. Quem tem temor de Deus deve chorar num dia como hoje, como o dia da árvore desse ano de 2024, quando nós temos visto recentemente o país sofrendo tantos ataques ao meio ambiente, biomas sendo destruídos, queimadas feitas de maneira proposital, a Polícia Federal investigando, pessoas fazendo isso de maneira deliberada, né? Ações criminosas com o objetivo de gerar espaço para fazer plantação de soja, por exemplo, ou pastagens, e o que é pior ainda, para desestabilizar o governo politicamente, uma vez que o atual governo decretou que uma das suas prioridades é exatamente a preservação do meio ambiente. E aí pessoas de maneira deliberada agem de modo contrário para desestabilizar o governo. Mas todo mundo perde com isso. Todo mundo perde. Fazer assim é o infame tiro no pé, como se diz popularmente no Brasil. Todos vamos perder, porque ao invés de beneficiar a economia, de médio para longo prazo, o prejuízo vai ser incalculável se biomas continuarem a ser destruídos assim. Árvores queimadas por pura ganância, por pura maldade. E você já parou para pensar quantas e quantas vezes que árvores são mencionadas na Bíblia? A gente pode escrever uma teologia bíblica das árvores, tantas vezes que árvores são mencionadas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu vou citar algo aqui agora que talvez você não tenha ouvido falar, mas não tem problema nenhum. A tradição cristã ortodoxa oriental, desde o fim da Idade Antiga, o início da Idade Média, pelo menos desde o século VI da era cristã, tem um costume que não existe no Ocidente, nem no Ocidente romano, católico, nem no protestante. É uma tradição específica dos cristãos ortodoxos orientais. Começou no Egito, depois foi até o famoso Monte Athos na Grécia, e depois se espalhou por todas as regiões do leste da Europa e Oriente Médio, né, nas quais a ortodoxia oriental é pujante, é forte numericamente. Que no Brasil ela é muito pequena, mas nessas regiões ela é muito forte. É a tradição que em grego eles chamam de semantron, com S, e em romeno, os romanos chamam de toaká, com K, T-O-A-K-A. Mas o que é isso? O que é um semantron, como os gregos dizem, ou uma toaca, como os romanos falam? Um instrumento musical, uma placa de madeira de uma árvore, uma placa de madeira que é pendurada assim. E aí o monge vem com 2 martelinhos de madeira também e vai batendo ali, fazendo uma percussão. O que isso tem de mais? Bom, o Império Turco Otomano, né, muçulmano, quando dominou aquelas regiões, os líderes otomanos, né, muçulmanos, proibiram o uso de sinos nas igrejas. Proibiram. E aí os monges começaram a usar o semantron, né, ou a toaca, batendo ali naquela percussão, né, como eu disse, aqueles 2 martelinhos de madeira, batendo de maneira rítmica naquela placa de madeira para convocar os fiéis, por exemplo, os monges do mosteiro para a oração, ou para anunciar que alguém havia falecido, né? Então convocando as pessoas para o seu ofício fúnebre. E tem uma lenda na Igreja Ortodoxa da Síria, claro que é uma lenda, mas uma lenda muito curiosa. Eles dizem que o primeiro semantron foi feito de uma placa da Arca de Noé. Claro que isso não aconteceu, mas o significado simbólico é extremamente sugestivo. Né? A árvore foi usada para construir a arca, uma placa, então, da arca, o primeiro semantron, e eles também, na tradição ortodoxa, eles ligam o uso do semantron a todo o simbolismo da madeira da cruz de Jesus, na qual ele faz a expiação pelos nossos pecados. Isso na tradição ortodoxa oriental. Mas voltando à Bíblia, que eu havia começado a falar. A Bíblia fala tanto das árvores e sempre de uma maneira positiva.
Aqueles que têm o mínimo de temor de Deus no coração devem lutar pela preservação do meio ambiente. Devem protestar e denunciar contra derrubada de árvores por motivações perversas, por ganância, por maldade. Quando a gente vê essas violências cometidas contra o meio ambiente, aí fica mais fácil de entender aquela palavra do apóstolo Paulo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ganância, cobiça, destruindo o meio ambiente, que é criação de Deus. Devemos deixar de lado a nossa arrogância, a nossa soberba e pensar que nós somos os principais. Deus não criou apenas os humanos. Se você crê naquilo que a Bíblia diz, então você tem que crer que toda a vegetação, toda a flora, toda a fauna, tudo é obra das mãos de Deus e Ele ama tudo isso. Não ama apenas aos seres humanos. Romanos capítulo 8 fala que toda a natureza geme, suporta angústias até agora, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A redenção que Jesus obteve na cruz se estende, alcança a parte não humana da criação. Não apenas as criaturas humanas, nós, mulheres, homens, mas também a parte não humana da criação. Pense nisso. Se você gostou desse conteúdo, clique aí na mãozinha do joinha, isso vai me ajudar muito, vai tomar menos da metade de um segundo para você e vai me ajudar bastante. Coloque nos comentários suas impressões, sugestões, ajude a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, inscreva-se e se você já se inscreveu, meu muito obrigado, meu joinha para você.